Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para qualquer horário que você esteja vendo esse vídeo. Meu nome é Elizabeth e eu estudo pro vestibular mais difícil do Brasil, o ITA. Gente, atualmente, tipo, se você acompanha aqui o canal já faz um tempo, você sabe que eu comecei esse canal postando vídeos sobre, tipo, meu dia a dia lá no Evolução, que era o cursinho que eu fazia, e, tipo, com os meus amigos e tal, só rolê mesmo, eu usava isso daqui de galeria. E depois eu comecei a postar que eu tava começando a estudar pro ITA, e atualmente eu consegui uma bolsa aqui no Farias Brito. E hoje aconteceu um negócio lá na aula, a gente teve a primeira aula de matemática, e depois teve como se fosse uma palestra, uma apresentação do corpo docente, e algo só, tipo, deu um clique assim na minha cabeça. Eu me segurei muito ali pra não chorar, porque, sinceramente, olha, foi uma realização assim de que, nossa, vamos pro vídeo que eu vou falar mais sobre isso. Isso daqui é um relato de uma bolsista, né? Eu já falei lá no TikTok, teve um menino que perguntou quando que eu comecei a estudar de verdade. Eu falei assim que eu estudo, tipo, há quase 10 anos, porque eu considero que eu comecei a estudar na vida quando eu tava no terceiro aninho, do segundo pro terceiro. Porque quando eu era do segundo ano do fundamental, eu estudava numa escola que era, tipo, muito ruim. Eu não vou entrar em detalhes porque esse daqui é o segundo vídeo que eu gravo e eu parei aquele lá porque tava ficando longo demais. Porque eu fico acrescentando detalhe que não é necessário na escola. Mas, tipo, eu vou resumir em um exemplo só. Só tinha água uma vez na semana, na época, tipo, tudo bem que era época de seca lá na Paraíba, mas, tipo, pô, um dia da semana só ter água é complicado, né? E eu lembro que eu cheguei em casa, teve um dia que eu cheguei em casa chorando pra minha mãe, porque tinha acontecido uma situação que eu tava muito, meu Deus do céu, como que isso é possível acontecer numa escola? E eu tava muito horrorizada, e eu cheguei chorando na minha mãe, falando assim, mãe, por favor, me tira dali, por favor, eu não consigo mais, eu não aguento. E a minha mãe, ela olhou nos meus olhos e falou assim, eu tiro você de lá, eu faço o possível pra te tirar de lá, mas você vai precisar estudar pra ganhar uma bolsa, porque você só muda a sua vida estudando, e a gente não tem condição de fazer isso se você estudar. E aí, eu lembro que isso daí me marcou tanto, tanto, que eu lembro até hoje, assim, vívido, sabe? Eu tava na sala da casa da minha avó e eu lembro exatamente da minha mãe olhando nos meus olhos e falando isso. Porque foi algo que me marcou muito. No dia seguinte que eu falei isso, a minha mãe, era tipo um sábado, aí a minha mãe me levou pra visitar várias escolas, tipo as top escolas lá da minha cidade. Eu morava no interior da Paraíba. Mas era Campina Grande, né? Campina Grande é uma cidade universitária, então tinha muitas escolas boas lá. Inclusive o Motiva, que é a melhor escola do estado, ele tem Motiva em João Pessoa e em Campina Grande por causa disso. Mas enfim. E eu lembro que ela me levou em várias dessas escolas e eu fiquei assim, tipo, nossa, eu quero estudar aqui, eu quero muito estudar aqui. Porque eu queria só ascender, sabe? Eu queria mudar e eu queria mudar pra melhor, porque eu não aguentava mais viver daquele jeito que eu tava vivendo. Isso eu, tipo, no segundo aninho. Eu inconformada com a minha vida, socorro. Mas enfim, no segundo ano eu ganhei a minha primeira medalha, que era tipo, medalha da melhor aluna do segundo ano daquela escola. E aí depois disso eu fiz uma prova e eu consegui a minha primeira bolsa 100% numa particular. Depois disso, eu achava que era parcial, mas a minha mãe me contou que ela nunca pagou mensalidade minha. De verdade, ela nunca pagou. Os anos de particular que eu fiz foi o terceiro, o quarto, o sétimo, o oitavo, o nono, o primeiro, o segundo e agora o terceiro. Eu tô fazendo em particular. E a minha mãe nunca pagou bolsa, ou tipo, nunca pagou mensalidade minha. Teve ocasiões que ela nem pagou material, teve ocasiões que ela recebeu uns benefícios, tipo, se eu fosse pra aquela escola, eles dariam desconto pra minha irmã também. Tipo, a minha bolsa integral e uma parcial generosa pra minha irmã. E eu sentia que esse era meu jeito de contribuir financeiramente para minha família. É como se esse meu jeito, assim, de participar em casa ganhando bolsas e, tipo, sendo um gasto a menos, sabe? Era a minha forma de contribuir financeiramente, porque, vejam só, a minha família não era pobre. O meu pai, ele trabalhava como técnico de enfermagem e a minha mãe era formada em farmácia. Então não eram os salários mais altos do mundo, mas eu também nunca passei fome, eu sempre tive roupas de qualidade para usar, sabe? Então eu até penso nesse exemplo quando eu tava pensando no que eu ia falar, porque eu sentia vontade muito grande de gravar esse vídeo, né? Que era que eu nunca senti fome, mas em compensação eu sempre tinha que fazer um planejamento muito grande para comprar qualquer coisa. Então, por exemplo, um tênis bom, um tênis de qualidade, tipo, que seria o quê? Uns R$200?
Eu tinha que ficar com o tênis lixo por uns meses aí até eu conseguir comprar esse tênis, sabe? Então, eu sempre tive roupas de qualidade, mas, por exemplo, eu não tinha o luxo de ser transportada de condução, por exemplo. Eu achava isso um luxo, né? Porque eu estudava no meio da galera riquinha sempre, né? Eu sendo bolsista e eles pagando mensalidade. E, tipo, eu via a galera com condução e eu tendo que pegar ônibus. E, tipo, isso me indignava muito, mas, meu Deus. E, sabe, na minha cabeça, o meu trabalho era ser estudante e a bolsa que eu recebia era meu salário. Então, pra mim, isso sempre foi uma forma de conforto, sabe? Então, eu avançava de escola, tipo, eu melhorava escola por escola, como se eu estivesse trocando de emprego por um emprego maior cada vez mais. E dessa forma, eu tava contribuindo mais para a situação financeira da minha família. Hoje em dia, eu reconheço que eu sou, tipo, privilegiada pela mentalidade e pela educação que a minha mãe fez eu ter. Porque o que ela me ensinou sempre foi que eu estudando, eu consigo ascender socialmente. Só que vai ser bem mais difícil do que se eu só tivesse nascido rica, né? Óbvio. Mas o que eu quero dizer é que aquela frase dela do eu te tiro dessa escola, mas você vai ter que ganhar uma bolsa, foi o que girou a chave na minha cabeça com que fizesse que eu conseguisse ascender, tipo, mesmo que gradualmente socialmente. Porque a minha mãe, não tendo que pagar a mensalidade pra mim, por exemplo, ela poderia me comprar uma roupa melhor, um tênis, uma bolsa que eu precisava. Ou então, por exemplo, pagar parte da mensalidade da minha irmã, sabe? Melhorar o nosso futuro. A minha mãe sempre lutou pelo nosso futuro. Então, eu estar hoje aqui no Farias Brito, pra mim, é uma coisa assim que eu nunca imaginei. De verdade, eu nunca imaginei. Eu sinto que, especialmente depois que eu decidi que eu ia estudar pro ITA, e até antes disso, tipo, quando eu só fazia medalha, ou só fazia Olimpíada, eu não fazia porque eu gostava de fazer. Tipo, óbvio que a sensação de tu ganhar um prêmio é muito boa, mas eu não fazia porque eu queria ganhar bolsa num cursinho pro ITA. Isso aí nunca foi meu objetivo. Eu fazia Olimpíadas, eu ganhava medalhas porque eu queria contribuir para minha família e eu sentia que eu tava cada vez mais tendo uma chance de ascender socialmente. Então, no segundo ano, eu comecei a pensar que se eu participasse das competições, se eu começasse a lutar, entendeu? Nem que seja, tipo, pegando o livro emprestado dos meus primos, estudando à frente da minha série, se eu fizesse todas essas coisas, em algum momento ia aparecer uma oportunidade e eu teria que estar pronta para poder agarrar essa oportunidade. E especialmente quando eu, né, entrei para adolescência maior, né, porque a gente tem a pré-adolescência, adolescência e os últimos aninhos antes de você fazer 18 anos, né? Então, isso daí começou a pegar mais para mim quando eu tinha 15 anos, que foi quando eu comecei a fazer uns bicos e tal para ganhar dinheiro, que tudo dava tão errado, tipo, dava tudo tão errado e por tanto tempo que eu simplesmente não acreditava que um dia seria possível eu estar aqui hoje. Por exemplo, porque eu não preparei nada antes de fazer esse vídeo, eu tô só falando, né? Embora seja o segundo vídeo, quando deu 7 minutos no outro, eu ainda tava, tipo, na primeira coisa que eu queria falar, eu apaguei e comecei esse daqui. Mas, só pra vocês terem uma noção, eu ralei tanto pra, por exemplo, conseguir ajudar na verba pra poder eu vir pra Fortaleza, que vocês não têm noção, gente. Tipo, o meu avô tinha um problema de saúde, né, e tal, e aí trabalhava uma mulher lá na casa dele. Aí ele demitiu essa mulher e eu fiquei ocupando como se fosse a posição dela, né, pra poder eu ajudar em casa. Então, eu fazia a faxina da casa inteira dele, eu fazia o almoço pra todo mundo da casa também. Tipo, eu gastava de 2 a 3 horas cozinhando, porque era muita gente que comia lá. Eu fui fiscal de prova, tipo, eu peguei um trabalho, né, no meu antigo cursinho que eu fiz quando eu era criança, quando eu era adolescente e tal, de que eu ia num domingo, aí eu ficava, tipo, 5 horas lá, aí antes eu ajudava a arrumar, tipo, eu ajudava a organizar as coisas, ajudava de ficar de olho nas crianças, e depois eu ia ser fiscal dos simulados dela, porque, tipo, era pro concurso do colégio militar, e lá tu faz a prova quando tu tá no 5º ano, então é um bando de criança, né? Então eu fui fiscal de prova,
eu fiz faxina, né? Porque, tipo, é como se o salário que eu estivesse ganhando, na verdade, é o salário que meu avô tava... Era o dinheiro que meu avô poupava sem ter que pagar a mulher pra poder eu vir pra cá. Então, eu fiz tudo isso. Eu dava aula particular. Tipo, eu tô dando aula particular já faz uns 2 anos. Não começou com o intuito de vir aqui pra Fortaleza, até porque eu nunca pensei que eu fosse conseguir. Tipo, sinceramente, eu falava que eu ia conseguir e tal, mas eu falava isso mais pra poder eu botar na minha cabeça que eu ia fazer. É bem parecido quando eu falo aqui nos meus vídeos, se tu pegar meus vídeos do passado, eu vou estar sempre fazendo assim, não, porque eu sei que eu vou passar no ITA. Por quê? Porque eu acredito no negócio de que você tem que verbalizar o que você quer, que é pra poder o seu cérebro entender que você tem que conquistar aquilo, sabe? Então, por mais que eu dissesse que eu ia vir pro Farias Brito, ou pro Aritsal, ou pro Poliedro, eu não acreditava muito que eu ia conseguir, sabe? Então eu comecei a juntar esse dinheiro porque eu sabia que pra eu fazer essas coisas, pra eu ter mais chances, pra poder eu ter realmente uma chance, eu tinha que fazer várias provas militares, tipo EFON, AFA e tal, tudo mais. Essas provas são muito caras. Então eu comecei a trabalhar com o intuito de pagar a minha inscrição nessas provas e eu consegui bolsa. Então, eu além de dar aula, eu dava, tipo, tutoria pra meus colegas de classe e tal. Eu tinha alunos fixos também pra dar aula de inglês, por exemplo. Deixa eu ver o que mais que eu fazia. Eu dava aula de inglês, fazia faxina. Eu vendia coisas, então, tipo, teve uma época que eu vendia acessórios por encomenda. Então, tipo, eu comprava de um cara, ou então eu comprava na internet. E daí eu vendia esses acessórios na minha escola, cursinho e tal. Teve uma época que eu vendi doce. Eu atualmente tô vendendo uns livros que eu tenho pra poder me ajudar a me manter aqui. Tipo, eu tenho a minha vaquinha, eu comecei a produzir conteúdo também, embora, tipo, não seja um trabalho mesmo, porque é mais um hobby, porque eu não consigo tirar nada disso daqui, né? Eu não sei se quando eu tiver no ITA eu vou, como, tipo, sei lá, o Guilherme Diaconoite faz, o Nicolas do Matemática com Edson faz. Mas isso daqui é de verdade um hobby que eu sempre tive, né? Isso aqui antes era o meu daily do Instagram, então, tipo, eu tinha 30 seguidores, né? Porque era privada a minha conta. Eu tinha 30 seguidores, desses 30, tipo, só 5 respondiam as minhas coisas. Então, eu sempre tive esse hábito de mostrar o que eu tô fazendo e gravar as coisas, só que só agora eu tô realmente mostrando isso pro público. Então, sabe, eu fiz tantos esforços pra uma coisa que eu nem tinha certeza que ia dar certo, pra uma coisa que eu não acreditava que eu ia conseguir. Eu me esforcei tanto e tantas coisas ruins aconteceram no processo comigo, sabe? Tipo, eu tive tantos problemas de... Nossa, não sei, tipo, eu tenho uma avó que ela faleceu perto da prova do ITA, por exemplo. Isso aí mexeu muito comigo, porque era uma parente próxima, né? Tipo, era minha avó. Isso aí foi, ou então, por exemplo, a questão financeira, pra poder eu conseguir vir aqui pra Fortaleza. Gente, faltava eu vender os rebocos da minha casa pra poder eu conseguir arrumar o dinheiro pra eu comprar minha passagem, sabe? Então, foram tantos problemas, entendeu? Tantas dificuldades que eu realmente só consegui estar aqui hoje pelo meu esforço, né? Então, por exemplo, por eu ter... A minha mãe, ela não sabia que eu tava tentando conseguir uma bolsa no Farias Brito, até eu realmente conseguir ali uma semi-confirmação e o mestre falar com a minha mãe. Eu quis deixar tudo pronto pra ela só ter que assinar, sabe? Então eu corri atrás de tudo. Eu também... Nossa, o meu outro esforço também foi esse dinheiro aí que eu tinha juntado pra poder fazer as provas, né? Eu usei pra poder ajudar, né? Eu vim pra cá e tal, então, tipo, eu tenho uma quantidade pequena, X, que é o que eu guardei pra poder fazer as provas, tipo, da AFA, só que, tipo, é tão pequeno que eu acho que eu só vou conseguir fazer 3 concursos militares, enfim. Porque, tipo, gente, é R$100 cada, né? R$100 é muito dinheiro, ainda mais pra uma estudante, mas enfim. Então, nossa, eu tô falando aqui há tanto tempo que eu não consigo nem mais pensar em coisas. Porque, gente, eu tava real, quase chorando. E, tipo, eu percebendo que finalmente eu tava aqui no Farias Brito. E as coisas deram tão erradas pra mim por tanto tempo que eu não acreditava que tava finalmente dando certo. Então, ele tava falando uma coisa simples. Tipo, ele tava falando sobre os horários. Ele tava apresentando a equipe psicológica da escola. E eu tava bem assim, tipo, discretamente julgando minhas lágrimas. Porque eu não acreditava que eu tava aqui, que isso daqui era real, sabe?
Então, eu fico assim num negócio assim de choque, porque eu sou tão grata de estar aqui. Eu tava brincando aqui com as minhas colegas de quarto que a gente ia fazer um bingo com uma delas, a minha amiga Nicole, né? Que ela é as duas coisas que ela mais fala, as três coisas que ela mais, as quatro coisas que ela mais fala no dia dela é: cadê meu óculos, cadê meu celular, porque meu estrogonofe é muito bom, e Percy Jackson, né? E aí a gente tava brincando que a gente ia fazer um bingo disso. E aí, depois eu fiz o eu falei assim: nossa, se fosse ter o meu bingo, com certeza eu tô muito feliz em estar aqui, estaria nele, porque eu falei muitas vezes desde que eu cheguei aqui. Vocês não têm noção do quão feliz que eu realmente tô em tá morando aqui. Não sozinha, porque eu divido o apartamento com as outras meninas, né? Mas, tipo, em estar aqui de uma forma meio que independente. Não totalmente, porque eu consegui só uma parte com a minha vaquinha, eu consegui só uma parte pequena ali do dinheiro, né? O resto a minha mãe que tá se dobrando em 1.000 pra poder conseguir me mandar o dinheiro, né? Então, é uma coisa assim que eu só sou tão grata por eu ter pelo menos a mensalidade, o material, sabe? Que eu não consigo acreditar ainda que eu tô aqui. E eu tô muito feliz em estar aqui. Eu penso assim que eu sou grata num nível que eu não consigo nem imaginar, sabe? A gente teve a primeira aula de matemática hoje e eu consegui fazer uma questão só, de 12. Eu fiz uma questão de 12 questões. E pode parecer ridículo, tipo, eu ter me emocionado e tal na hora que tava tendo essa palestra, que foi depois da aula. Mas, tipo, eu tava vendo a aula e eu tava só pensando assim: nossa, quando eu chegar lá em casa, eu vou pegar o computador, eu vou procurar o livro lá de números complexos, eu vou estudar isso daqui, porque eu não posso ficar pra trás. E só de pensar que eu tô mais na frente do que eu tava antes, me deixa tão feliz que eu tô acordando alegre, gente. Eu sou uma pessoa que quando eu tava lá em casa, eu acordava meio arrastada. Tipo, a minha irmã é a prova disso, porque a minha mãe mandava ela me acordar e eu só, tipo, me arrastava assim, caía da minha cama pra poder eu acordar. E aqui eu bati a cabeça, tipo, a Nicole, ela dormiu aqui hoje porque nós dois gostamos de frio, aí a gente ligou esse ar aqui. E eu dormi naquela cama ali, né, porque a bichinha tem alergia à poeira e daí ela tava espirrando pra caramba. Eu falei assim: eu não vou dormir com essa menina espirrando, né, bora trocar. E aí, tipo, na hora que ela me acordou, eu acordei tão feliz que eu acordei assim, eu só levantei a cabeça e eu dei com a cabeça ali no negócio e eu fiquei rindo depois. Porque eu tô tão feliz em estar aqui, sabe? Que é uma coisa assim, de outro mundo. Eu não consigo botar em palavras de verdade. Peraí. Gente, eu fui me recompor aqui. Mas eu não consigo botar em palavras o quão... Nossa, sabe? Eu acho que só quem tem uma vivência parecida com essa, de ter uma oportunidade dessas, por mais que não seja, por exemplo, eu acho que o ideal pra mim era pelo menos eu ter mais a bolsa alimentação também. Porque chegando aqui eu descobri que eu não tenho, eu achava que eu ia ter parte da alimentação coberta, eu não vou ter, infelizmente. Mas, tipo, nossa, sabe, só de já estar aqui, pelo esforço que a minha mãe tá fazendo, pelo esforço que eu fiz todos esses anos, eu sinto que eu tô realmente fazendo uma coisa que eu quero fazer. Porque eu nunca quis, tipo, fazer vestibular civil e passar pra medicina. Eu só ficava mudando de escola em escola, e é isso que as escolas geralmente querem, né? Elas querem que o aluno passe num vestibular, num curso bom, que é pra poder expostar e receber reconhecimento. Eu quase gabaritei a prova da estadual do Amazonas 2 vezes, gente. Eu consigo passar pela ampla concorrência, mas eu não quero, entendeu? Então eu sentava lá pra ver a aula da minha antiga escola, e, tipo, aulas boas, entendeu? Com professores bons. Tipo, nossa, a aula do meu professor de história, eu genuinamente acho que ele é o melhor professor de história que eu já tive. E eu simplesmente não me sentia que eu tava vendo aquilo lá, eu tava sentada porque eu queria. E foi completamente diferente hoje. Eu não tava entendendo nada, gente. E eu tava pensando: nossa, quando eu chegar em casa eu quero muito estudar isso daqui pra eu entender. Tipo, eu tô com uma felicidade genuína em estar aqui, tá tendo essa oportunidade de aprender. Eu acho até que eu vou encerrar o vídeo aqui, porque eu devo estar repetindo já as coisas, mas... Nossa, foi uma reflexão que eu tive que eu achei tão bonita que eu falei assim: eu tenho que compartilhar isso, não tem como. É assim... Nossa, de verdade, tipo... Se eu pudesse só, tipo, abrir, assim, o meu coração e mostrar pra vocês o quão cheio de gratidão ele tá, porque é uma oportunidade, assim, que eu nunca tive igual na minha vida, de estar estudando
pra coisa assim que, tipo, eu me apaixonei pelo ITA quando eu tava no 8º ano. Nunca que eu ia imaginar que eu ia terminar o ensino médio numa escola que eu ia estar estudando pra isso, gente. Tipo, por favor. A primeira questão hoje foi de números complexos, eu tava completamente perdida. E eu não tava me sentindo mal por isso, que nem eu me sentia, sei lá, quando isso acontecia em português, sabe? Eu sou muito feliz por onde eu estou hoje e eu sei que eu vou ser muito feliz pra qualquer futuro que eu tiver. E eu quero muito gravar isso e documentar, porque eu acho que a beleza da vida tá em a gente meio que pausar os momentos, sabe? E manter eles vívidos pra gente poder ficar revendo. É por isso que eu amo fotos, eu amo vídeos e eu amo compartilhar essas coisas aqui com vocês. Eu vou gravar um vídeo mais curtinho agora pro TikTok, que eu já sei o que eu tenho que falar, né? Porque o meu rato cortou aqui, eu não lembro mais o que eu tava falando, eu já, tipo, até me recuperei e tal. Mas é isso, um beijo. Amo vocês. Inclusive, para as pessoas que me veem aqui também são do Farias Brito, tipo, umas 3 pessoas chegaram em mim pessoalmente pra falar que me reconheceram aqui dos vídeos. Então, tipo, eu fiquei morrendo de vergonha na hora, tipo, ai meu Deus, ai, nossa, que emoção, tipo, boa, sabe? Mas, enfim, gente, tipo, se você me vê na escola, vem falar comigo, tipo, na moral, eu sou... O jeito que eu sou legal aqui nos vídeos, eu também sou legal pessoalmente, sabe? Entendeu? E, tipo, nossa, sinceramente, me contem as fofocas que estão rolando aí nos alojamentos da vida. Porque aqui eu sei que eu já tenho umas 3 histórias aqui sobre a nossa luta contra... Enfim, vocês devem saber o que tá acontecendo no alojamento de vocês, né? Um beijo pra vocês. Tchau.